levantar, por gentileza, mais 5 minutos. Gostaria de convidar aqui a nossa irmã Fátima Pierrot, rapidamente. Ela veio da cidade dela, que é São Fidélis. Vamos louvar a Deus pela vida da nossa irmã mais uma vez. Bem-haja, minha amada. Glória a Deus por sua vida. E a bispa Renata... só acender essa daqui, mas deixa só de trás. Glórias a Deus. A bispa Renata tem sempre uma aproximação muito grande, né, especialmente com as irmãs do nosso ministério. A irmã Fátima, ela também, assim como a nossa irmã Marli, né, veio de São Mateus, do Espírito Santo, 16 horas de viagem para estar aqui esse final de semana. Nós temos que fazer esse registro. 16 horas, eu falei o quê? 16 horas de viagem. Glórias a Deus. A nossa irmã Fátima também, ela 5 a 6 horas de viagem para estar aqui intencionalmente, cultuam ao Senhor pela internet, estão conectadas a esse altar, a esse ministério. Isso é um mistério de Deus, isso é uma revelação, isso é uma coisa que Deus une propósitos, Ele não une somente vidas. E ela já esteve aqui há um tempo atrás, ano passado, verdade, foi no mês de outubro, é verdade, no Outubro Rosa. Pois bem, e ela prometeu, não, eu vou trazer a prova, né? Eu vou trazer o documento para que a igreja saiba daquilo que Deus fez na minha vida. Então é importante que aqueles que estão aqui pela internet, nesses minutinhos finais, antes do nosso momento de comunhão, ouçam um resumo daquele testemunho que nós já conhecemos e vejam aquilo que está aqui comprovando algo tremendo para a glória de Deus. Amém, minha irmã? A irmã pode então compartilhar conosco. Eu sei que a história ela é bem longa e repleta de detalhes, mas com a sabedoria do alto que Deus já lhe deu, compartilhar conosco de forma resumida aquilo que Deus fez em sua vida e tem feito. Amém? Bem-haja. Boa noite, igreja. Não sei se o microfone está bom. Glória a Deus. Microfone, por favor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Muito feliz por estar aqui na minha igreja. Como eu falo com a bispa sempre, eu amo estar na casa do meu pai. Bispo feliz, bispo Renata, amo o Senhor, amo vocês, amo a igreja, vocês são minha família, eu fico de lá, quando eu não estou aqui, eu fico de lá online, eu não deixo um culto sem assistir, todos eles eu assisto. Então, como o bispo falou, no ano passado, eu tive aqui, só que eu não tinha prova, mas eu falei aqui no altar que eu ia trazer, não sei se eu lembro que o bispo lembra disso, a igreja lembra disso. Então, hoje eu trouxe. Hoje eu trouxe, estou feliz, estou muito feliz e tenho algo para falar para a doutora Isabel. Não tem como tocar em Jesus e não receber o milagre. Não tem, doutora Isabel, essa palavra foi forte para mim, pegou, que foi continuamente, eu vivi isso e Jesus me curou. Eu ouvia só falar de Jesus, mas quando eu toquei, Ele fez um milagre. Então, eu gostaria primeiro, como eu já tinha falado com a bispa, mostrar a parte ruim, que eu não tinha trago, que é o diagnóstico, né? Não sei, está no PDF, o primeiro é a parte ruim. A parte ruim, eu vou abrir aqui, que eu estou de lá de longe. Aqui é o laudo médico de 2023, quando eu fui acometida ao câncer de mama. Não tenho palavras para agradecer a Deus. Portanto, eu vou ler aqui, não sei se dá para dar um zoom, já está dando para ler direitinho, está dando, né? Então, aqui, câncer de mama esquerda. IQM, não entendo direito, 2023, no caso foi carcinoma mamário, essa palavra espantosa, invasivo, expressão ER2 em 3 receptores hormonais negativo e índice de proliferativo de 70%, em programação de quimioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia e radioterapia.
quer dizer, isso aqui tudo eu passei. Quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Foi momentos dolorosos, quimioterapia. É um tratamento muito difícil. Mas fui bem acompanhada, primeiramente pelo pai e depois pela medicina. E aqui até é um laudo médico, né, onde eles colocaram o que eu precisava. Eu tenho outra folha, porém aqui é um laudo médico onde fala, né, exatamente do que eu tive, o carcinoma mamário. Foi muito difícil, passei de 2023 até 2024 com quimioterapia. Depois que eu parei a quimioterapia, fiz 8 sessões de quimioterapia. Fiquei até carequinha, né? Não sei se dá a foto aí. Agora estou com cabelinho. Não sei se estão a foto aí. A foto de quando eu estava fazendo quimioterapia. A foto no processo da quimioterapia, isso mesmo. No todo o processo da quimioterapia. De 21 em 21. 21 dias, isso. Lá, tô carequinha lá, branquinha, inchada, sem um pelinho. Mas não reclamava. Momento nenhum, não reclamava. Eu falava com a bispa, sempre conversava, né, bispa? Conversava com ela, falava, um dia eu vou aí Rio das Ostras contar o meu testemunho. Eu sempre falava com ela e eu agradeço primeiramente a Deus e a eles que tiveram cuidado comigo, de longe, mas me acompanharam todo esse processo, eles me acompanharam. Então, esse câncer, segundo a minha médica oncologista, é bem agressivo. É um dos cânceres bem agressivo, maligno, né? Porque invasivo. Portanto, eu tenho que dizer para a igreja, foi na mama esquerda, ficou só naquele localzinho, não passou para lugar nenhum. Jesus é tremendo, não passou para lugar nenhum. E nesses exames que eu fazia, tomografia, ultrassom, mais ainda tomografia. Isso aqui, eu não falava porque os médicos às vezes achavam até que o exame estava errado. Falava assim, não pode, Fábio. Mas até a médica me perguntou se eu tinha crise convulsiva, desmaiava, assim, em algum momento da minha vida. Eu falei que sim, da minha idade 12 anos, depois até uns 14 anos eu desmaiava, eu dava crise convulsiva, ficava babando, quase que perdia a memória, assim, não tinha explicar como é esse sintoma, mas era horrível. Eu desmaiava, ficava bastante, acordava, meus pais me levaram ao médico, mas eu não sei se foi falta de sabedoria ou os médicos não passou um exame, não tinha o exame próprio, que é a tomografia, nessa época, que eu não estou muito mais, assim, já estou lá com meus 40 e pouco, então não lembro. A minha mãe falou, então, TC crânio, não sei se está dando aqui para ver. Abaixar um pouquinho onde está escrito TC crânio. Então, TC crânio. Então, na tomografia de 2023, onde os médicos acharam até que estava errado, né? Mas foram repetindo essa mesma coisa. Está assim, imagens ovalada, difusamente, está até com a letrinha aqui, né? Calcificada, esparsa no parênquima cerebral,
a maior medindo 0,8 centímetro, no núcleo caudado esquerdo, no caso, no lado esquerdo do meu crânio, de aspecto pouco específico, alteração residual, aí eles botaram coisa. E aqui o nome tão difícil, neurocisticercose calcificada. Quer dizer, calcificada porque calcificou, não tem. Então, eles, nesse pedacinho aqui, além do câncer, eles também começaram a estudar por quê, para saber por que está calcificada. E essa palavra feia aqui, difícil, isso é o mesmo que a gente conhece como verme de porco. E na medicina não tem cura, só tratamento. Então, aí eles ficaram, tipo assim, nos próprios exames, fazer novos exames. Então, como eu estava no processo de quimioterapia, radioterapia, a cirurgia, não podia aprofundar nesse processo, porque aqui até mesmo estava calcificado. Aí, quando eu fiz a tomografia, todo o processo de quimioterapia, cirurgia e tal, e foi fazer outro exame, fiz outra tomografia. Agora pode passar a tomografia. Isso aí é o exame ruim, como eu disse, né? Agora é o bom. Agora é o bom. Agora é um milagre. Então, aqui eu falei, até está falando, se eu for ler aqui cada pedacinho aqui, a gente vai ter uma aula de anatomia aqui, né? Não tem como. Não tem como, mas aqui, aqui também... não tem, não tem aqui, não tem o laudo, não tá aqui. Deixa eu ver se está aqui atrás, bispo, aqui, isso, isso, aqui, ó, isso. De novo, agora, eu não sei se está lá, relatório. Pequenas calcificações esparsa, uma na cabeça do núcleo caudado esquerdo, algumas de localização cortico-subcortical e outra extra-axiais, infrancetimétrica, muita palavra difícil, né? Inalteradas em relação aos exames anteriores, de aspecto residual. Aí os médicos ficaram em dúvida, falavam, não pode. Eles, ali na oncologia, é uma equipe. A minha médica oncologista, ela se reuniu com o médico para poder questionar isso aqui. Porque na medicina, isso aqui precisa de tratamento. E eu não falei. Aí ela teve que chamar minha irmã para perguntar se eu fiz tratamento sobre isso aqui. Aí ela falou, não, ela nunca, ela teve realmente desmaio, ela desmaiava, ela dava convulsão, mas tratamento específico para esse problema ela não teve. Então, eu só posso dizer, Jesus é Deus de milagre. Ele curou. Esse verme de porco calcificou, não tenho mais, nunca mais desmaiei, nunca mais, desde os 14 anos de idade, nunca mais desmaiei, nunca tive problema nenhum. Então, aqui a parte boa, como eu falei com a bispa, tem dois lados aqui. Isso, da cura do câncer agora. Aqui, como aqui a tomografia, ela é crânio, tórax e abdômen e pelve, né? Então, aqui está tudo falando sobre todos os órgãos e aqui o resultado final, se não sei se tem como ver abaixo, bem... Isso. Bota lá em cima, impressão diagnóstica. Isso aqui está a glória, o milagre. Não há evidência de disseminação neoplásica secundária nas regiões torácica, abdominal ou pélvica, ou seja, não passou para lugar nenhum.
não invadiu para lugar nenhum. Esse aí é o milagre que eu queria contar, só que eu estava esperando esse resultado, bispo. Eu estava certo, o dia que Deus chegasse, será esse resultado. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Você que está pela internet, que conhece pessoas que trabalham com medicina, que tem acesso a esses termos técnicos, pode nos ajudar, inclusive, a confirmar que se trata realmente da prova mais cabal de um milagre que Deus operou na vida da irmã. E nós louvamos a Deus porque Ele continua sendo o mesmo que era, que é e que há de vir, o Deus que opera milagres. Receba, amado, milagres em sua vida. Milagres que vão ser ditos por você e que vão ser comprovados para que outros vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez. Vamos agradecer ao Senhor e dar a bênção final. Deus bendito e amado, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa tarde e noite tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse testemunho que foi dado, Senhor Deus, há um ano atrás, aqui justamente nesta ocasião, deste outubro rosa, Senhor Deus, pela nossa irmã Fátima, e hoje podermos ver os laudos com esses termos todos, mostrando para a medicina e para a sociedade que Tu és Deus, que Tu és Senhor. A equipe não sabe como pode ter acontecido, mas o Senhor é o mesmo que era, que é e que há de vir. Nós confiamos em Ti, Te agradecemos, porque aprove a Ti curar a vida dela, e nós estamos aqui Te celebrando, Te honrando por isso, Pai. Muito obrigado. Que dia memorável, que sábado agradável e poderoso que estamos vivendo aqui na Tua casa, Senhor, de testemunhos, crescimento, Senhor Deus, de glória, de cura, de fluxo de vida. Aleluia. Obrigado, Jesus, Tu és santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos que trabalharam, que Te serviram, que ornamentaram, que prepararam os alimentos, que vieram de longe para Te servir aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus, Tu és santo, Tu és bom. Que o Senhor recompense a todos com largueza, que acampe os Teus anjos ao nosso redor, nos levando em segurança após o momento de comunhão. Esse alimento fará bem ao nosso organismo, porque o nosso corpo espiritual já foi nutrido pela Tua palavra. Que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito que é santo se manifestem hoje e sempre em nossas vidas, e aqueles que creem e recebem digam amém, amém e amém. Glórias a Deus. Curados, sarados, libertos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, Deus é contigo. Abrace alguém, dê uma palavra de vitória, louvores em graça. Vamos ter o nosso momento pós-culto agora.